O governo do estado pode demitir esses professores? Pode. Se existe um culpado nisso tudo, tem um nome. Esse nome é... Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. E o comentário de hoje é sobre a greve dos professores, que já dura 72 dias, 73 dias, salvo engano. No começo da semana, antes de ontem, os deputados se reuniram, convenceram o governador a fazer uma proposta. Por que fazer uma proposta? Porque, inclusive, foi noticiado em alguns sites que seria uma nova proposta do governo. Nunca foi nova proposta do governo. Essa é a primeira proposta do governo, diga-se de passagem, porque todas as demais propostas, as outras propostas, foram mediadas. A última proposta foi aquela da Assembleia Legislativa com o pagamento em 3 parcelas, uma em setembro, outra em novembro e a outra em fevereiro do ano que vem. Então não houve, de certa forma, proposta do governo, houve uma proposta da Assembleia Legislativa, né? O governo, à época, percebeu que essa proposta, interpretou essa proposta como uma proposta sendo formatada pelo sindicato, acabou rechaçando essa proposta e dizendo não para essa proposta de parcelamento, né, que veio da Assembleia Legislativa. Mas agora ele fez a primeira proposta, e essa primeira proposta definitivamente acabou sendo também não atendida pelos professores, e os professores continuaram em greve, com várias manifestações, inclusive interrompendo aí o trânsito da Avenida do CPA, enfim, né? O que eu quero chamar a atenção com relação a tudo isso? Eu quero chamar a atenção para um ponto que eu acho extremamente importante nessa história toda, que nós devemos primeiro interpretar o que a desembargadora Maria Herotides decidiu com relação à greve dos professores. Ela decidiu, de um lado, que definitivamente existe um problema econômico nessa história toda. O governo não tem condições, já extrapolou a lei de responsabilidade fiscal, né, e não tem condições de pagar. Sobre esse ponto de vista, a gente até concorda com relação à análise e o despacho da desembargadora. O que ficou muito estranho é a questão de colocar a greve como uma greve ilegal e abusiva. Abusiva até pode ser, né? Mas o que é algo abusivo? Né? Qual o conceito de abusivo para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso? Existem muitas coisas que são abusivas, por exemplo, determinadas profissões, determinadas instituições que promovem aí 60, 70, 90 dias de férias, né, para seus membros, 14º, 15º, 16º salário, uma série de penduricários, né, de penduricalhos. Será que tudo isso também não é abuso? Né? Que tipo de conceito de abuso o Tribunal de Justiça tem? Mas vamos deixar de lado isso. Mais importante que isso, qual o conceito de justiça para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso? Né? Olha, tem uma passagem importante. Você pode estar me perguntando, mas professor, qual que é o seu conceito de justiça? O meu conceito de justiça é muito diferente desse que é adotado pelo Tribunal de Justiça. Vou explicar por quê. No livro 1 de Platão, no livro 1 de Platão, da República de Platão, existe um personagem chamado Trasímaco que dialoga com Sócrates. E Sócrates, lá na altura do campeonato, vira para Trasímaco e fala assim: você está falando muito aí em igualdade, em desigualdade que seja, mas o que é justiça? Trasímaco era um sofista. O sofista, ele nunca procura verdades. O sofista sempre inventa razões para justificar alguma coisa, né? E eu acho que é exatamente isso que o Tribunal de Justiça faz com relação à greve dos professores, né? Trasímaco vai dizer o seguinte: justiça é a utilidade e a conveniência dos mais fortes. Forte isso, né? É a utilidade e a conveniência dos mais fortes. Então veja bem, eu acredito que nessa história toda, o Mauro Mendes está apenas seguindo à risca o que está sendo recomendado pelo Tribunal de Contas, recomendado pelo Tribunal de Justiça, né? A desembargadora diz que a greve é ilegal e, por ser ilegal, o governo tem que tomar as devidas providências, não tem condições de dar esse aumento. Mas eu acho também que o próprio Tribunal de Justiça pode estar induzindo o governo a um erro, né? E o governo acaba insistindo nisso, ou melhor, fica mais confortável para o governo aceitar esse erro por parte do Tribunal de Justiça, que diz que a greve é ilegal, né? Que não tem nada de ilegal, até porque foi aprovada
na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, no governo Silval Barbosa. Então está dentro da legalidade. Se tem abuso ou não, aí eu posso até concordar com a desembargadora, mas questões de legalidade não tem, né? E acaba atendendo, de certa forma, esse posicionamento do Tribunal de Justiça. Mas em momento algum houve reflexão sobre isso, né? Eu tenho certeza que ficou muito mais cômodo, muito mais confortável para o governador Mauro Mendes aceitar essa indicação, até porque ele se posiciona como Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos, o que está decidido pelo Tribunal de Justiça, eu não vou enfrentar. Inclusive ele deu uma declaração com relação a isso: eu não vou enfrentar o Tribunal de Contas, eu não vou enfrentar o Ministério Público, eu não vou enfrentar o Tribunal de Justiça. Entre aspas, ele não falou isso sou eu que estou falando, por mais que eles estejam errados com relação à greve dos professores, está vendo, né? Quer dizer, então, não se leva em consideração a questão da busca da verdade, né? O que se leva aqui é a consideração de se buscar, de se inventar razões para justificar alguma coisa. Os fins justificam os meios. O que acontece daqui para frente? Ou o que vai acontecer daqui para frente? O governo do estado pode demitir esses professores? Pode. Ele já disse que está convocando todos os professores para que retornem à sala de aula, né? Se não retornarem, pode dar justa causa e pode demitir todo mundo, mas esse é um processo muito longo. Bastante longo, tem que ter um PAD, né, um processo administrativo, existe recurso nesse processo todo, e os professores continuam em greve. O que é mais grave nisso tudo? É que, basicamente, quando apareceu uma proposta que é essa, né, de se pagar, na medida em que as contas do governo estejam dentro da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, 49%, existe uma diferença aí de 8%, o governo está 8% acima da lei de responsabilidade fiscal. Só quando ele conseguir chegar na lei de responsabilidade fiscal, tá? Vamos supor que ele chegue nos 49%, que eu acho dificílimo de chegar até janeiro do ano que vem, né? Mas vamos supor que ele tenha 100 milhões de reais dentro desse espaço fiscal de 49%, né? Desses 100 milhões de reais, 75 milhões ele vai utilizar justamente para pagar o RGA e os outros 25 milhões para outras coisas. Eu acho uma proposta muito frágil, tanto é que os professores acabaram não aceitando essa proposta, né? E definitivamente não dá segurança nenhuma para os professores para que eles possam ter esse reajuste no ano que vem, conforme diz a Lei 510. Então o governo ele simplesmente apresenta uma proposta que não tem sentido. Essa proposta e nada para os professores é a mesma coisa, e é por isso que eles continuam em greve, né? É a greve mais antiga, mais demorada da história de Mato Grosso, já são 72 ou 73 dias, salvo engano, né? E que definitivamente faz com que o calendário acadêmico se perca, né? Esse ano praticamente já acabou. Eu que sou professor há 25 anos, eu consigo ler muito bem isso, né? Um aluno que perde, por exemplo, 2 dias de aula, 3 dias de aula, uma semana de aula já é difícil. Agora você imagina perder 74, 73, 74 dias do ano letivo. Realmente fica muito complicado, né? O governo, volto a dizer, pode estar sendo induzido pelo Tribunal de Justiça a um erro, com consequências ainda incalculáveis, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos lidando com o futuro, nós estamos lidando com a educação. Se existe um erro nisso tudo, ou se existe alguém culpado nisso tudo, por conta desse aumento que seja irresponsável, né, de salário, dobra de salário até 2023 para o professor, né? Isso é um ganho dos professores, está na lei. Essa lei foi votada na Assembleia Legislativa e foi no governo Silval Barbosa. Se existe um culpado nisso tudo, tem um nome. Esse nome é ex-governador Silval Barbosa, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de cuidado e responsabilidade, e os deputados também tivessem responsabilidade, certamente nós não estaríamos vivendo essa situação, né? Todos os demais governadores que passaram por ali, passaram com dificuldade para resolver essa questão do RGA. Para pensar, o próprio Pedro Táxi, por exemplo, parcelou várias vezes para tentar pagar e conseguiu pagar, mas parcelado, com muita dificuldade. Isso virou uma bola de neve. Se o governo Mauro Mendes começa a resolver isso agora, o ano que vem de novo. E no outro ano vem de novo. Tá entendendo? Então o problema é muito mais grave do que simplesmente resolver o pagamento do RGA agora. É muito mais grave para as contas do Estado. O que é que necessariamente o governador Mauro Mendes deveria ter feito logo no primeiro mês do seu governo? Ele vinha bem com a reforma, com o Pacto com o Mato Grosso, né? 5 medidas importantes. O problema é que ele definitivamente não conseguiu apresentar um plano de desenvolvimento econômico para o Estado.
um plano de desenvolvimento para o Estado. Aí preferiu aprovar uma mini reforma na Assembleia Legislativa, né? E tomar um outro caminho que, a meu ver, acaba pressionando, né? Acaba, de certa forma, pressionando mesmo, essa é a palavra, os professores, os servidores públicos, por mera e por pura incompetência no sentido de gestão. Esse é o raciocínio simples que eu tenho com relação a essa situação de hoje, né? É mais fácil pressionar o professor, deixar ele pagar aqui, do que, por exemplo, cobrar de forma, ou diminuir, por exemplo, os repasses dos poderes, do 1/10 dos poderes, né? Numa conversa franca, mostrando que o Estado está economicamente quebrado. Então, é uma situação difícil de se lidar e que eu não vejo mais luz no fim do túnel. Depois dessa proposta que foi feita pelo Facebook, pelo governador Mauro Mendes, eu definitivamente não consigo enxergar mais uma luz no fim do túnel. Eu tinha uma esperança na justiça, mas como a própria justiça, o próprio Tribunal de Contas endossou essa ideia de que é abusiva, de que é ilegal, né, dentro de uma construção inventando razões e não necessariamente buscando a verdade, esse é o conceito que eu tenho. Definitivamente eu não consigo achar uma luz no fim do túnel. Mas isso aí, você pensa que é novidade para professor? Não é e nunca foi. Outras greves passaram dessa forma, mas não com tanto tempo assim, não por muito tempo, mas sempre acabaram resolvendo essa questão toda. Inclusive o próprio sindicato já disse que vai ser multado, nunca pagamos multa nenhuma, né? Existe um descrédito por completo das instituições, né? Do judiciário, enfim. Eu só acho que vai ficar cada vez mais difícil para o governador Mauro Mendes, porque está acabando perdendo muita credibilidade, até porque foi uma promessa de campanha do Mauro Mendes manter aí os salários dos professores, dar os reajustes que estão na lei, né? Que é de direito do professor, mas infelizmente isso, por enquanto, ele não está conseguindo. Bom, o Opinião TV fica por aqui e até amanhã. Lembrando a você que esta semana eu tenho uma entrevista exclusiva com o prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos falar da mini reforma administrativa do município e outros pontos importantes, inclusive perguntas polêmicas que você vai ver que eu estarei fazendo para ele com relação às eleições de 2020. Até lá.